Olá, meus queridos alunos da terceira série do ensino médio. Estamos aqui novamente para mais uma aula extremamente interessante e importante. Olha o meu nome aí, professor Rosângelo Assis, de Filosofia. Sou um dos professores de Filosofia aqui do Centro de Mídia, juntamente com o grande mestre Luiz Cláudio, não é isso? Então, estamos aqui para mais uma aula interessantíssima, principalmente para quem vai prestar o vestibular. E eu acredito que todos vocês estão querendo isso, né? Prestar vestibular, Enem, PSC, essas coisas. É uma aula extremamente importante, porque nós vamos falar de um filósofo extremamente importante para o momento contemporâneo, até para já terminando aquele período da Idade Moderna, né, da filosofia moderna, e entrando nessa discussão de filosofia contemporânea, que é muito interessante. E o filósofo que nós vamos estudar hoje, ele constantemente vai estar presente nessas avaliações. Nós vamos então para a nossa aula, a aula 210 de filosofia, tópicos de filosofia contemporânea. Olha só o camaradazinho que nós vamos trabalhar. Hegel, ele vai trabalhar para nós um pouco a ideia da história e da dialética. Por que essa história aqui que ele vai trabalhar para nós? A ideia dessa história aqui, porque segundo Hegel, nós vivemos num constante devir, ou seja, sempre mudando, as coisas estão acontecendo, as coisas não estão paradas não. Constantemente, né, a gente vai mudando, a gente não está aqui. E a dialética por quê? Porque vocês vão perceber o quanto é importante essa discussão. Vocês vão perceber o quanto é importante esse diálogo, o quanto é importante esse debate, não só na história da filosofia, mas para a história da humanidade como um todo. A humanidade, ela se movimentou, né, ao longo desses séculos e séculos e séculos. Ela foi se movimentando o tempo todo. E a história conta isso para nós, não é verdade? E nós continuamos em constante movimento aí. E durante esse movimento, nós temos um eterno devir. E nesse devir nós temos um eterno diálogo, essa discussão que acontece aí. Por isso que, olha só, quem quiser aprofundar um pouco mais Hegel, procurem lá, tem 2 livros que ele escreveu, entre tantos, né? Mas tem 2 que ele escreveu que são muito importantes, que é a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, de 1817, e o outro é Fenomenologia do Espírito, de 1806, né? Nesses livros aí, ele vai trazer um pouco o seu pensamento aí, ele vai falar um pouco dessa história, ele vai falar da importância da consciência de si. Olha só, né? Da importância do conceito, da importância da ideia, ele vai trazer para nós um pouco desse entendimento aí. A partir do momento que eu que eu começo a entender essa consciência como um todo, é a partir do momento que eu vou começar a entender o mundo que está ao meu redor, né? Por isso que ele faz uma crítica a Kant, porque justamente ele diz: esse racionalismo exagerado está fora de moda já. Nós precisamos perceber essa nossa consciência, né? E para perceber essa nossa consciência, eu tenho que ir lá no sensível também. Eu não posso ficar só no racional. Até chegar na consciência em si e para si. Vamos já entender esse negócio aí, professor? Eu fico com essa jogada de palavras aí, mas é porque é importante, porque vocês vão encontrar nas provas justamente essas palavrinhas. O em si, o para si, o devir, né? São palavrinhas extremamente importantes que têm um significado muito grande para o pensamento filosófico, perfeito? E não só filosófico, porque quando eu falo do pensamento filosófico, eu estou falando do nosso pensamento como um todo e da nossa história como um todo, tá? Porque nós não estamos alheios a nada disso daí. Ah, não, porque é só para os filósofos. Negativo. Todos nós somos filósofos, porque todos nós nos questionamos, todos nós temos dúvidas, todos nós buscamos esse conhecimento, então todos nós somos filósofos. Não são só uns escolhidos ali não. Perfeito? Muito bem. Hegel, quando ele começa a explicar para nós, nesses livros aí um pouco da consciência, ele vai falar dos estágios da consciência. Esses estágios da consciência, Hegel diz o seguinte: a consciência ela passa por 3 estágios: a sensível, tá? A sensível, a infeliz e a consciência em si para si. Olha só, o em si para si, que é o espírito absoluto do homem. Perfeito? Como que se dá esse estágio dessas consciências? É muito simples. O estágio ele vai se dar da seguinte maneira: a consciência sensível é como eu começo a perceber o mundo, quando eu começo a ter percepção do outro, como eu começo a entender a história como um todo. Vejam só,
olha o que o professor Rosângela está falando. Não é o professor Rosângela só em si, né? Ou para si, mas é o professor Rosângela através de Hegel. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que é muito importante o sensível, a percepção, os meus sentidos como um todo, tá? Mas tudo isso pode ser lá na frente racionalizado. Porque a partir do momento que eu começo a entender isso daí, eu vou conceituar. Quando eu começo a conceituar, eu estou racionalizando. Olha aí o estágio da consciência sensível. Quando eu começo a perceber o mundo, começo a perceber o outro, o que eu faço? Eu vou romper com a tradição. Quando eu estou rompendo com a tradição, o que está acontecendo? Eu estou criando um novo conceito, criando uma nova ideia, criando uma nova história. É isso que ele vai chamar de consciência infeliz. Consciência infeliz, tá? Lá na frente vai ter um outro filósofo chamado Sartre, Jean-Paul Sartre, que vai chamar isso de angústia. A partir do momento que o ser humano começa a se angustiar com ele mesmo, começa a se angustiar com todos esses conceitos que ele não está concordando, ele começa a criar coisa nova. E ele começa a criar uma nova realidade que vai ajudar o quê? A entender e a transformar esse mundo. A mudança que Hegel vai falar. E essa mudança vai acontecer aonde? No espírito absoluto, na consciência em si e na consciência para si, né? É quando eu me elevo, eu chego à capacidade de entender tudo aquilo. Eu percebi, eu analisei, eu estudei, eu conheci, eu me angustiei, eu fui infeliz, porque justamente eu estava angustiado, mas agora eu começo a entender. Só que chega aqui e não para, volta de novo, começa tudo de novo. É isso que é interessante no pensamento de Hegel, né? Até porque na própria filosofia em si, se nós formos analisar, não existe uma verdade absoluta. O que existem? Verdades que a gente vai aprendendo, conhecendo, tirando novas ideias, fazendo novos conceitos e recriando tudo isso daí, tá? Da onde é que Hegel vem buscar tudo isso? É um termo alemão, ele é o Aufheben, né? É um termo alemão que ele traz para nós, que tem vários significados, tá? Essa palavra, por exemplo, ela quer dizer suprimir, mas ela também pode ser negação, negar. Mas também a gente pode entender essa palavra no sentido de conservar, tá? Quando eu trabalho, principalmente a ideia de suprimir e negar, eu junto a ela um terceiro sentido, que significa elevar a um nível superior. Olha aí, olha o espírito absoluto aí surgindo. Olha o em si para si surgindo aí. Por quê? Porque eu suprimo, eu nego, eu analiso, eu vejo e depois eu faço o quê? Eu elevo isso a um nível muito superior. É aquilo que Hegel vai trazer depois, é o ponto máximo, vamos dizer assim, desse seu pensamento aí. Porque a gente vai ver no próximo slide, quando Hegel traz a ideia justamente da tese, antítese e síntese, lá no outro slide mais na frente. Mas só para vocês terem a ideia do que eu estou explicando, olha só, Hegel e a dialética. Olha a ideia interessante que está aqui. Preste atenção nesse exemplo. Olha, quando eu começo a esculpir uma estátua, eu estou diante de uma matéria-prima. Que matéria-prima é essa, gente? A madeira. Perfeito? Vejam só, sigam o meu raciocínio. Eu estou diante da madeira. Depois de negada, depois de suprimida, essa madeira, não é? Ela foi negada, né? Ela foi destruída na sua essência, na sua forma natural. Ela não é mais madeira? Não, ela continua sendo madeira. A essência dela continua sendo madeira. Só que agora, o que acontece? Ela é uma matéria modificada, mudou. Não é mais a mesma madeira. O que ela é agora? Uma obra de arte, né? Aquilo era só uma madeira. Agora é uma obra de arte. Foi elevada a um objeto qualitativamente diferente, uma forma criada. Então, o que o trabalho do escultor fez? Ele negou a natureza, mas não destruiu a natureza. O que ele fez? Ele recriou essa natureza. Olha só que coisa interessante, olha só que coisa importante para a gente pensar, para a gente analisar na nossa vida, né? Nada vai se perder. Quantas vezes a gente vai por aí, né, no meio do mato, na rua e tudo mais, a gente vê pedaços de pau jogado e tudo mais.
Para mim aquilo é só mais um pedaço de madeira. Mas para alguém que vai entender isso daí, vai perceber, que vai olhar e ver em que aquilo pode se transformar, aquele pedaço de madeira pode vir a ser. Pode vir a ser. Olha só, é o devir. Vir a ser, devir é a mesma coisa, tá? Então pode vir a ser, pode se transformar. Eu trago para minha casa, boto lá no quintal, boto uma planta em cima, dou um jeito, faço um selador, sei lá o quê. Olha, eu transformei aquilo. Embora, na sua essência, continue madeira. Perfeito? Então, na dialética hegeliana, a filosofia de Hegel é justamente essa filosofia do devir, do movimento, do vir a ser constantemente. Para compreender essa realidade, né, em constante processo, ele abandona a lógica tradicional lá de Aristóteles, lá aquela lógica aristotélica, que ele considera inadequada para explicar o movimento, tá? Não dá. Por quê? Porque na lógica aristotélica já é a coisa, né? É racional demais nesse sentido. Então ele diz, não, a gente precisa estar em movimento o tempo todo, então eu vou abandonar essa lógica. Ele se aproxima mais de Platão, inclusive, né? Ele acaba se aproximando de... E principalmente Heráclito. Lembra que Heráclito e Parmênides, aquela eterna briga dos pré-socráticos lá, um dizia que nada muda e o outro dizia não, tudo muda, né? Tudo flui, tudo evolui. Então ele trabalha muito a ideia de Heráclito, nesse sentido do constante devir. Perfeito aí? Então, o que seria essa dialética hegeliana ali? Bora ver o que seria ela? Dentro desse movimento aí, né? Quando ele explica esse movimento gerador da realidade, o que ele faz? Ele desenvolve essa dialética idealista e que no sistema hegeliano, essa racionalidade, ela não é mais um modelo a se aplicar, mas é o próprio tecido do real, ou seja, o real é racional e o racional passa a ser real. É aquilo que eu vim falando desde o início para vocês, tá? Desde o início para vocês, quando eu digo o real é racional e o racional é real, significa o quê? Eu estou em constante mudança, eu posso, dentro da minha consciência sensível, perceber. Olha só, dentro da minha consciência sensível, perceber, mas aí eu vou fazer o quê? Eu racionalizo. E a partir do momento que eu racionalizo, eu crio um conceito. Mas esse conceito também pode ser percebível mais tarde, que vai se tornar numa nova tese. É o que eu vou mostrar agora para vocês. Basicamente, essa ideia do real é racional, racional é real, tá aqui, olha só. Tá dizendo, existe uma tese, uma antítese e uma síntese. Perfeito? Essa é a dialética hegeliana, esse movimento constante aqui, esse eterno devir. Olha só que legal. Tese, o que é a tese, professor? É a afirmação. O que é a antítese? É a negação. E o que é a síntese? A negação da negação. A negação da negação. Tese, antítese e síntese. Eu crio uma tese, eu afirmo algo, eu afirmo, né? Isso aqui, 1 mais 1 é 2, pronto, eu afirmei esse algo aí, perfeito? Essa é a única coisa que eu sei de matemática mesmo, né? Então 1 mais 1 é 2, então eu afirmo isso. Depois, o que eu faço? Eu nego essa minha afirmação, mas para me negar essa minha afirmação, o que eu tenho que fazer? Chegar a uma conclusão, só que essa conclusão vai me gerar o quê? Uma nova negação, portanto, vai me levar lá para cima de novo para uma tese. Eu tenho que afirmar algo novamente, para negar novamente, para depois chegar a essa síntese aí. Como que Hegel explica isso para a gente? Eu estou terminando a nossa aula, eu quero terminar justamente com essa questão do senhor e do escravo, que eu acho fantástico, esse mito contado por Hegel. É um mito antigo já, né, que Hegel traz para explicar aí. É a dialética do senhor e do escravo, né? O movimento, a dependência entre os dois. Nesse sentido aí, ele trabalha a dialética do ser, a dialética da essência, a dialética do conceito, né? Lembra da essência que eu falava lá atrás, né? Então ele vai trazer essa daí, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar para nós que ele fazendo uma leitura, ele faz uma leitura do otimista, vamos dizer assim, daquilo que vai ser o trabalho em si, tá? Porque dentro dessa dialética ele mostra quem é o senhor, quem é o escravo, né? O senhor é aquele que é considerado que dá a vida, e o escravo é aquele ser para o outro,
Por quê? Porque a função dele é servir. O nome já está dizendo, escravo, né? Só que nessa concepção, o que vai acontecer? O Senhor também necessita, o Senhor também precisa do escravo. Por isso que nesse último slide a gente vai colocar aí a questão da importância do trabalho para Hegel, porque ele diz que o trabalho, ele eleva, né, dentro daquilo que nós vamos chamar a construção da eticidade. Por isso ele faz uma leitura otimista da função do trabalho nessa passagem aí do Senhor e do escravo. Perfeito? Isso aí está descrito lá na fenomenologia do Espírito. Eu espero que tenham gostado da nossa aula, porque agora a gente vai para a nossa DLI. Vamos lá. O que a gente vai trabalhar agora na nossa DLI? Vamos lá? Prosseguindo na árdua tarefa de unificar o dualismo de Kant, substitui o eu de Fichte e o absoluto de Schelling por outra entidade. Ele vai chamar de ideia. A ideia para Hegel deve ser submetida necessariamente a um processo de evolução dialética, regido pela marcha triádica da. Vamos lá? Marcha triádica da. Aí vem as opções aí. Letra A, B, C, D e E. Quais são? Qual seria a resposta certa aí, né? Daqui a pouco a gente volta, tá bom?
Muito bem, muito bem. Estamos aqui de volta, né, para dar a resposta da nossa DLI. Preste bem atenção numa coisa antes de eu dar a resposta. É válido lembrar dois aspectos importantes nesse pensamento de Hegel aí, tá? Que é a questão da história e a questão da dialética, perfeito? E quando ele fala dessa história, nós estamos nesse constante devir, falei várias vezes isso daí, nesse constante movimento, tanto é que mais tarde nós vamos ter um outro pensador que vai aproveitar um pouco dessas ideias e vai criar aquilo que nós vamos chamar de materialismo histórico, né? Você já deve saber de quem eu estou falando, é umas próximas aulas nossas aí também, tá bom? Então, trabalhando essa dialética, trabalhando essa historicidade, perfeito? Aí Hegel traz para nós a questão o mito do senhor e do escravo, aonde ele explica esse movimento, aonde ele explica essa mudança, né? Esse constante, vamos colocar aqui num português mais popular, o toma lá, dá cá, perfeito? É esse vai e vem. Essa ida e vinda dessa relação. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Senhor, né, ele é livre por ele ser o Senhor, mas ele é o quê? Ele não tem liberdade. Por que ele não tem liberdade? Porque ele necessita de quem? Do escravo para servi-lo. Ele precisa ser servido. Então, ele sozinho não conseguiria, então ele precisa de alguém. E o escravo a mesma coisa, ao mesmo tempo que eu sou escravo, por quê? Eu não tenho essa liberdade porque eu sou escravo, mas eu sou livre. Por que eu sou livre? Eu sou livre em si, para si não, mas em si eu sou livre, né? E até porque o Senhor necessita de mim, Ele precisa do meu serviço, Ele precisa do meu trabalho. É por isso que a gente fala que Hegel, dentro da tese, antítese e síntese, ele trabalha um pouco essa dinâmica romântica até do trabalho. Ele diz o trabalho, ele é algo importantíssimo para quê? Para construir essa cidadania. Para construir aquilo que ele vai chamar de eticidade, não é? Então, nós vamos trabalhar um pouco essa importância do trabalho, olha só, trabalhar o trabalho, né? Por quê? Porque é dentro do trabalho que eu vou me dignificar. Daí a importância, por isso que a gente fala dentro do nosso dia a dia, a importância, né, do cidadão, do ser humano, ter a sua profissão, ter o seu trabalho, ter o seu conhecimento, tá bom? Por causa disso daí. Não importa qual seja o trabalho, ele é extremamente importante dentro da sociedade, tá? E esse constante ir e vir, Hegel vai trabalhar aqui. Essa questão aí que nós vamos mostrar para vocês é questão de vestibular, tá? É questão de vestibular. Então, olha só, Hegel, prosseguindo na árdua tarefa de unificar o dualismo de Kant, substitui o eu de Fichte e o absoluto de Schelling por outra entidade, a ideia. A ideia para Hegel deve ser submetida necessariamente a um processo de evolução dialética regido pela marcha triádica da... Vamos ver as opções aqui. Uma já sai, né? A letra E já exclui. Por que já exclui a letra E, professor? Porque é uma marcha triádica. Perfeito? Tese e síntese. Olha a pegadinha aí. A gente falou do dualismo, da dialética, é 2. De repente alguém podia pensar, poxa, então é tese. Não, são 3. Perfeito? Então vamos lá. Quais são? A resposta certa é a letra D. Muito bem. Tese, antítese e síntese. Nós falamos bastante sobre isso na nossa aula toda. Tá certo? Então a resposta D, por quê? Para Hegel, gente, toda essa realidade, ela poderia ser compreendida por meio da dialética, tá? Alcançando essa verdade mais universal por meio dessa dialética. Lembrando mais uma vez, o que seria essa dialética, professor? Esse constante movimento, essa constante mudança, né? Esse constante diálogo, né? A arte de dialogar, de discutir, não é verdade? Então, a dialética mostra como as ideias contraditórias dependem uma da outra e elas estão em constante atrito, mas precisam uma da outra. Para quê? Para que haja uma evolução no pensamento. Senão, se todo mundo pensar igual, né, vai ser tudo igual. Assim, a dialética ela é fundamentada na tese e na antítese. Na metáfora do senhor e do escravo, a afirmação de um eu, que é a tese, precisa do reconhecimento do outro, de sua própria negação, a antítese, né? Esse atrito entre tese e a antítese culmina na síntese,
a negação da negação no desenvolvimento da história. Olha só, chega a uma conclusão. E quando chega a uma conclusão, vamos gerar o quê? Uma nova tese, que vai gerar uma nova antítese e depois uma nova conclusão. E assim a história vai se movimentando o tempo todo e os conhecimentos vão sendo cada vez mais superados, adquiridos novos conhecimentos, né? E nós vamos evoluindo como humanidade. Perfeitinho, então? Eu espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.